naquela nossa ordem relativo à nossa conversa sobre essas questões que envolvem um pouco a questão política, né? Já que estamos em um momento de política no município, nos municípios brasileiros, a gente vem para o segundo tema, que seria o tema das políticas públicas. Política pública. Ontem mesmo, Ari, eu estava dando aula na disciplina de Economia do Setor Público, lá na universidade, e a gente conversou um pouco sobre o ponto de partida da necessidade de se compreender essa questão das políticas públicas. Porque, veja, a gente está sempre aí e precisa, tá? Pessoal, todos que nos ouvem, nós precisamos sempre estar de olho e cobrar dos nossos governantes, cobrar o bem-estar que eles precisam propor e proporcionar para todos nós, tá? No entanto, a gente precisa entender que tudo isso parte da necessidade da existência de orçamento público. Daí tudo aquilo que a gente já vem conversando, da necessidade de uma atividade econômica importante, da necessidade da tributação, né, do chamado cidadania fiscal, que é um outro tema interessante, difícil da gente até aceitar do ponto de vista comum, porque a cidadania fiscal, ali, nada mais é do que você se convencer, enquanto cidadão, da necessidade e da importância de pagar imposto. Então não é uma coisa fácil, não é uma coisa agradável de se conversar. Para os nossos padrões é quase um estado da arte, né? Exato, é poesia. Eu tenho o meu orientador de mestrado, ele costuma dizer que quando a gente está discutindo questões teóricas, ele separa a vida real da teoria, chamando a teoria de poesia. É poético, é bonito, mas na prática é realmente bastante complicado. Mas por que essa introdução? Porque para a gente falar de bem-estar social e da ação do Estado, Estado com E maiúsculo, né? Estado considerando a União, os estados e os municípios. Para a gente falar da ação do Estado, a gente tem que falar principalmente e preponderantemente das chamadas políticas públicas. O que são políticas públicas? Políticas públicas são o exercício da ação do Estado na promoção do bem-estar da sociedade, na oferta de bens e serviços públicos. Isso é o conceito básico de políticas públicas, tá? Então, o que é uma política pública no nosso dia, olhando para a prática, o que a gente tem no dia a dia, o que é uma política pública? A ação que o município toma, por exemplo, de pavimentar ruas, de construir equipamentos urbanos, como praças, parques, tudo isso faz parte de uma política pública de a melhoria da situação urbana do município, melhoria das condições de tráfego municipal, de entretenimento, tudo isso faz parte de uma política pública, que é uma política voltada ao desenvolvimento da infraestrutura do município, tá? Então, a política pública, ela tem um ciclo. Lá na universidade, quando a gente estuda políticas públicas, a gente estuda o chamado ciclo das políticas públicas. O que é esse ciclo? É o percurso completo do surgimento da política até o seu encerramento, quando possível encerrar. Vamos entender isso de forma bem didática. Para que surja uma política pública, a gente precisa ter um problema público. É necessário que existam problemas que não sejam problemas do indivíduo, mas que sejam problemas da coletividade. Então, primeira dica para quem está analisando aí os candidatos à prefeitura, tanto de Campina Grande quanto dos municípios que nos ouvem. A primeira dica é: olhem o que está sendo proposto pelos candidatos. O que está sendo proposto pelos candidatos? Aquilo que ele está propondo vai se tornar a política pública do governo dele. As políticas públicas. Na semana anterior, a gente conversou sobre a agenda de governo. O que é a agenda de governo? É a listagem, uma agenda, pensem como uma agenda normal, onde nela está constando lá toda a lista de prioridades que o governo vai ter. E para cada prioridade daquela, ele vai instituir uma política pública, certo? Então, para que haja uma política pública, é necessário que exista um problema. E olha, problema a gente tem um bocado no meio da nossa sociedade, está sobrando, né? Então, o ponto de partida para fazer a escolha do seu candidato
é olhar o que ele está se propondo a fazer, porque aquilo ali vai se tornar a agenda de governo e, posteriormente, a política pública do município, as políticas públicas do município. Depois da identificação do problema, aí vem uma segunda etapa importante dessa discussão, que é a inclusão desse problema na agenda pública, que foi o que a gente conversou na última participação. E depois que você acha o problema e inclui na agenda de governo, na agenda pública, aí o governo precisa construir as soluções. E construir as soluções para resolver o problema passa por um monte de coisa. Passa, às vezes, até por algumas situações relativamente difíceis para nosso dia a dia. Por exemplo, eu lembro quando a Prefeitura de Campina estava fazendo aquela primeira etapa ali do parque, né, do Evaldo Cruz, teve que fechar ali aquela passagenzinha entre o Parque do Povo e o Evaldo Cruz, e ficou uma confusão no trânsito de Campina Grande por alguns meses, né? Então aquilo ali é reflexo da implementação de uma solução. Só que essa solução, ela precisava o quê? A gente dá aquela famosa ditada, a gente dá um passo para trás para poder dar dois para frente. Então a gente precisou passar por um pouquinho de aperto no que diz respeito à questão de mobilidade urbana naquela região, para que depois a gente tivesse a obra resolvida, pelo menos aquela parte da obra que foi entregue já, né? Depois que você levanta as soluções, o governo vai decidir implementar essas soluções. E em seguida vem a sua implementação e execução da política pública, daquelas soluções apresentadas para o problema que foi identificado. E na sequência vem uma coisa que os governos brasileiros, de um modo geral, né, tanto no município, no estado, quanto na União, eles não gostam muito de fazer ali, que é a avaliação. Toda política pública precisa ter uma avaliação. E muitas vezes a avaliação das políticas públicas, elas não são coisas de fato agradáveis para alguns gestores, né? Fazer avaliação é entregar à população um relatório do que foi feito, dos benefícios gerados e de todos os defeitos, né? Exato. Às vezes as coisas não saem do jeito certo, não saem do jeito planejado, às vezes as coisas gastam mais do que deveriam, enfim. E aí nem sempre a avaliação é uma coisa que está na pauta do governo, da agenda de governo, quer seja no município, nos estados ou até mesmo na União. Mas a gente precisa, inclusive, mudar essa mentalidade e todos nós, a sociedade de um modo geral, precisa passar a cobrar desses nossos gestores a avaliação das políticas públicas que foram desenvolvidas, para a gente ver se de fato o problema foi resolvido, se a solução foi a melhor e se a condição de vida da população de fato melhorou. Ou se não foi resolvido um e criado outro. Ou se foi resolvido um e criado outro. Isso é um ponto importantíssimo. Às vezes a gente resolve um problema daqui e termina criando outro acolá, né? Então é importante a gente ter essa mentalidade. Então, sintetizando, a principal dica, principal informação para a nossa participação hoje é: atenção, população, atenção, nossos ouvintes, eleitores. Observem tudo aquilo que está sendo proposto pelos candidatos, porque aquilo ali vai se transformar na agenda pública. E o ideal é que a agenda pública ela seja composta pelos problemas de fato que a sociedade precisa, os problemas que precisam ser resolvidos em favor da sociedade.